Com certeza nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história. O que está prestes a acontecer, e a previsão é que isso não demore muito a acontecer, vai mudar a história da América Latina e do mundo para sempre. E eu vou estar trazendo essa informação para você como um otimista de que isso realmente irá acontecer. Eu estou já alguns editoriais falando dessa ação do Marco Rubio, né? Essa matéria é do América TV, tá? Marco Rubio justificou, né, a ação de tropas no Caribe. Assim, busca frear cartel de Los Soles nos Estados Unidos. Mas será que a história é sobre um cartel de drogas? Será que realmente o que Donald Trump está tentando buscar é a incursão contra um cartel de drogas? E eu vou te garantir que não. Que não. Eu gosto muito de avaliar as publicações que acontecem aqui na América Latina. Tem um advogado, jornalista, ativista venezuelano que é exilado, e uma das figuras da língua hispânica, do espanhol, com certeza uma das figuras mais influentes do Twitter do mundo, é o Emanuel Rincón, advogado, jornalista. Ele fez essa publicação. E aqui talvez, você consiga entender o tamanho, mas o tamanho do que ainda está por acontecer em toda a América Latina. Olha só, se o presidente Donald Trump conseguir liberar a Venezuela, Cuba, do comunismo, significaria a maior vitória geopolítica dos Estados Unidos em décadas. Lideraria o reordenamento a um continente fortemente pró-americano. E os republicanos nunca mais perderão um voto dos hispânicos. Só presta atenção no que eu estou te falando agora. Os tempos estão mudando. A Europa não vai estar preocupada nas ações e incursões dos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos já fizeram um teste, já puxaram uma corda. Quando o Irã, lá naquela região cheia de conflitos, resolveu falar grosso, os Estados Unidos veio e agiu. E um silêncio pairou sobre o mundo. Como a ONU, os demais países iriam se posicionar. China ia confrontar os Estados Unidos, a Rússia, e o silêncio pairou no ar e os aliados parabenizaram os Estados Unidos. E ali o Donald Trump entendeu. Ninguém está afim de caçar briga comigo. Ou seja, o Donald Trump é um estrategista nato. A Europa está com medo demais da Rússia para confrontar os Estados Unidos. Muito menos porque eles dependem das armas dos Estados Unidos. Então o Donald Trump fez a testagem necessária para saber: e se eu for para cima do Maduro? E se eu entrar lá dentro? E se eu chutar o traseiro gordo do bigodudo do Maduro? O mundo vai me abandonar ou vai estar comigo? Pois é uma aposta que o Donald Trump faz. E todos os sinais até agora é que está todo mundo doido para que isso aconteça. Resumindo, o Donald Trump vai limpar a América do comunismo. Vai começar com Venezuela. E o pavor vai ser tão grande, mas tão grande, que nós teremos eleições, O Equador já declarou apoio irrestrito aos Estados Unidos, inclusive disse que declarou o cartel de Los Soles e ditador Maduro como terroristas. Deu apoio. Milei também. O Paraguai já está sendo treinado pelo FBI na fronteira da Tríplice Aliança do Brasil. Ou seja, nós estamos tendo a nossa própria guerra mundial, ou melhor, guerra continental aqui. Ou seja, o Donald Trump está disposto a limpar, de uma vez por todas, o comunismo todo aqui da América do Sul. E com isso,
todos os votos de descendentes hispânicos. Minha irmã mora lá há 20, 30 anos na Flórida. Meus tios, meus primos. Não tem um que não vota no Donald Trump. E se o Trump fizer isso, não tem um que não votará mais no Partido Republicano. Então, o Donald Trump entendeu. Muito mais importante para o Trump agora é pressionar a esquerda, pressionar o comunismo aqui na América Latina. E vai dar muito, mas muito resultado. Tanto é que países como o Chile, que sempre foram esquerdinha, já estão voltando para a direita. A chance da direita ganhar lá é muito grande. A Colômbia, o Petro já está com os dias contados. O Miguel Uribe liderava de longe as pesquisas. Mataram o Miguel Uribe. Fizeram um assassinato a sangue frio, ou seja, um atentado contra a vida dele, com que fez com que o povo da Colômbia fosse para a rua. Ou seja, os governos de esquerda socialista encontraram o seu pior inimigo de todos os tempos. E o Donald Trump, depois do que aconteceu no primeiro mandato, ele não está disposto mais a brincar com essa gente. Lembra o que o Olavo de Carvalho dizia? Ou você os prende pelos crimes que eles cometeram, ou eles te prenderão pelos crimes que você não cometeu. O Trump quase foi preso pelos crimes que ele não cometeu. Agora, ele não está afim mais de conversa, nem discurso, nem blá 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 com essa gente. Ele vai limpar a América do comunismo. Escuta o que eu estou te falando e me diga se o que eu estou te falando tem sentido. Se o Trump fizer isso, será que os republicanos perdem mais uma vez a vida, as eleições? Nunca mais. Segunda coisa, você está vendo alguém dos democratas, ou seja, dos candidatos de esquerda, defenderem os comunistas aqui da América do Sul? Você ouviu algum deputado democrata dos Estados Unidos fazendo publicações em defesa do Maduro? Não. Por quê? Porque eles sabem que se eles fizerem isso, eles nunca mais se elegem. Então, nesse caso, melhor ficar calado e deixa o Trump fazer o serviço sujo. E vai acontecer. Não tenham dúvida que a buquelização da América toda já começou. Vamos lá. E as coisas têm de ser enfrentadas são absurdas. Olha essa publicação. Moraes, ministro supremo, Alexandre de Moraes, mandou segurança ver celular de advogado após desentendimento em audiência de trama golpista. Marcos Vinícius de Camargo Figueiredo, que é defensor do general Mário Fernandes, não estava gravando a sessão, mas mandou ir lá e pegar o celular do advogado. Isso é uma ofensa, uma afronta à liberdade do exercício da profissão de advocacia. Cara, eu fico olhando os meus pares, os meus colegas advogados, atuando, eu fico, incauto com tudo isso. Porque, é incrédulo com tudo isso. Porque, sinceramente, é um absurdo não sem precedentes. Né? Há muitos anos, graças a Deus, eu atuo, né? Nessa área onde eu tenho que estar de frente a frente ao juiz. Sou consultivo, eu fui para a área empresarial, mas hoje a humilhação da minha classe é gigantesca. Hoje, sinceramente, eu estou vendo muito advogado desistindo da profissão por causa do tamanho da humilhação. O Leandro Ruschel escreveu o seguinte, advogado tendo que mostrar conteúdo do celular para segurança de juiz, que atua como vítima, investigador, acusador e julgador. Mas, segundo o militante da redação da Globo News, o Brasil é um exemplo de democracia, não há nada de errado aqui na República das Bananas. Nesse mesmo contexto, tem um importantíssimo colega advogado, que é o André Marsiglia, constitucionalista seríssimo, que disse o seguinte, o STF já decidiu que a polícia abordar uma pessoa num beco para averiguar seu celular é ilícito. Ou seja, se e somente se, a polícia estiver andando num beco, viu um sujeito com cara suspeita pra caramba, né?
Como? O cara suspeita? Não, o cara tá com uma tatuagem do PCC no braço. Coisa simples. Vai lá e para o cara e fala, deixa eu ver seu celular. Aí olha o celular. O policial pode ser punido, né? Só é possível fazê-lo com autorização judicial, pois fere a sua intimidade e privacidade. Mas o celular de um advogado, que é a sua ferramenta de trabalho, pode ir lá e pegar. E a OAB continua e permanece em berço esplêndido. Até agora, não vi manifestação da OAB até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Repetindo a matéria, Moraes manda segurança ver celular de advogado após desentendimento em audiência de trama golpista, né? Então, assim, se isso não te acende um sinal vermelho, meu amigo, não sei o que mais que vai te acender um sinal vermelho, não, porque tá tenso, tá? Pessoal, recado, eu esqueci de pedir vocês a se inscrever no canal, vai lá, dá uma força, inscreva-se no canal, é sempre importante. Hoje é dia 15, nós vamos encerrando, né, essa sexta-feira abençoada, nesse último nosso editorial, mas não menos importante. Tô me despedindo não, tá? É porque eu tinha esquecido de falar isso aqui no começo, eu sou meio tagarela, eu começo a falar, eu não paro, né? Mas vamos lá, vamos entender tudo que está acontecendo. Vamos no próximo bloco. Vamos lá. A turminha da esquerda tá eufórica. Olha como o governo Lula é maravilhoso, como o governo Lula é bom. O dólar caiu ao menor valor em mais de um ano, tá 5,38. O governo Lula é maravilhoso demais. Só que não. Peraí que não é bem assim. Calma aí. Tem muita gente pedindo para que eu fale mais um pouco sobre questões de economia, sobre investimento. E a gente vai voltar a falar, porque eu tô falando muito de geopolítica, eu tô empolgado, torcendo pro Maduro cair, eu tô falando muito de geopolítica esses dias. Mas tem tempo que eu não falo de economia. O que tá rolando? O dólar caiu sim, tá? Só que isso é efeito macroeconômico, né? Ou seja, da situação, não da atuação positiva do governo brasileiro, mas da situação do dólar lá fora. Você precisa entender. O Donald Trump teve agora apresentado, né, as métricas da inflação. E as métricas da inflação do Donald Trump vieram totalmente controladas. O que faz com que os Estados Unidos se torne mais seguro e que dê aso para que o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, reduza, né, a taxa de juros. E aí o que acontece? É o seguinte, como a taxa de juros dos Estados Unidos reduziu, eles começam a pagar menos. Por quê? Porque está se tornando seguro e estável os Estados Unidos novamente. Enquanto que o Brasil, a República das Bananas, aqui o negócio está só azedume, puro, né? E a taxa de juros aqui está na casa dos 15 e tanto. Então, tem muita gente que está falando, não, então eu prefiro agora, né, investir, né, os traders da vida, vou investir para receber mais juros. Então, está acontecendo essa migração, né, e retorno de dólares de grana virando real por causa da taxa de juros aqui no Brasil. Isso não é um ponto, isso não tem nada a ver com a articulação política de Fernando Haddad, nem nada disso, tá? É um movimento de mercado. Então, muita gente perguntou. O que faria, isso não é uma recomendação para nenhum de vocês, né, é o que eu faço. Eu sei que isso aqui, né, não vai durar muito, é uma maré passageira. Pessoal, vocês estão vendo eu mexendo nos olhos aqui? Tá coçando pra caramba meus olhos, né? Desde hoje cedo. Não sei por que tá coçando tanto assim. Mas assim, isso é uma maré que tá acontecendo agora. Eu não tô recomendando você fazer isso. Eu aproveitaria. Sim, dolarizo meu dinheiro, até porque se rolar o que tô com medo de acontecer aqui, do sistema SWIFT, dar uma quebrada, né, em relação às sanções da lei Magnitsky, ter grana em dólar, bem mais vantagem, tá? E aí, deixa eu te contar uma coisa, tá? Por que eu gosto tanto do Uruguai? Lá vem o chato falar do Uruguai de novo. É o seguinte, o Uruguai, ele tem a vantagem de você ter movimentações em dólar. Sim, a moeda oficial é o peso uruguai e o dólar americano. Então, você atravessa a fronteira daqui para o Brasil. Abre uma conta bancária em dólar, que é muito mais fácil abrir uma conta bancária no Uruguai do que
no Paraguai. É difícil o Paraguai. Então você abre uma conta bancária em dólar, tira uma residência, tem sua cédula própria e você pode manter o seu dinheiro muito mais seguro. É a forma mais infalível e mais segura de você manter o seu dinheiro, tá bom? Então, se isso é interessante para você, clica aqui, ó, tá? Na descrição, tá logo aqui abaixo o contato. Você entra em contato. E aí, se for holding, o seu interesse, ou se for imigração, você clica no link correspondente. Bom, bora para a próxima. Olha só, o pessoal da revista Oeste fez uma publicação da qual ele chama de bomba atômica financeira. Eu achei interessante isso aqui. Dá uma olhada, onde é o Constantino aqui, ele fala o seguinte, ó, bomba atômica financeira. O Constantino explica como os ministros do STF estão lascados, né? Uma publicação aqui do vereador Deime Vasconcelos, e aí vou colocar aqui para vocês o trechinho desse vídeo. Bora falar sobre isso. Mas agora sai uma nova informação aí dessa reunião com o Eduardo Bolsonaro em Washington, que ele não poderia nem manter essas contas no Brasil, ainda que não fizesse transações em dólar. A sensação que dá é que os bancos brasileiros, por enquanto, estão levando em banho-maria essa história para ver se os Estados Unidos esquecem. Como é que você enxerga tudo isso, Consta? Que esses bancos estão correndo um alto risco. E mesmo assim, né, como ventilou a imprensa, os ministros do Supremo não gostaram da reunião, com o André Esteves do BTG, com representantes do Santander no Brasil e por aí vai. Eles não gostaram da reunião e mesmo assim há essa interpretação aí muito benéfica ao sancionado da Lei Magnitsky, de que não, na moeda local não tem problema, é só se for realizar transações em dólar. Não é a interpretação, por exemplo, que eu, um leigo, tenho da Lei Magnitsky. Pelo que eu já li sobre o assunto e pelo que a gente já viu em outros países, há precedentes de que não é esse o intuito da Lei Magnitsky. Vamos lá, só para vocês terem noção, eu acabei de falar para vocês agora o lance de você tá com seu dinheiro aqui. Imagina você tá com seu dinheiro todo, vamos lá, no Itaú. De repente o Itaú tá fazendo movimentações, vem os Estados Unidos e tira todo o Itaú do sistema financeiro SWIFT. Cara, ninguém sabe o caos que vai acontecer. Ninguém sabe para onde seu dinheiro vai parar. Ninguém sabe se o Itaú vai quebrar com seu dinheiro lá. Entendeu o tamanho do barulho, né, do buraco aqui? O intuito da Lei Magnitsky é uma bomba atômica financeira. É tornar o sancionado um pária internacional para que ele não possa viver dentro do sistema bancário mundial. Ou seja, ele tem que ser desligado dos bancos como correntistas, dos bancos que querem operar mundo afora. É o caso do BTG, que tem operação aqui em Miami, é o caso até do Banco do Brasil, que tem o BB Américas, é o caso de todos esses. Então, Itaú, Bradesco e por aí vai. Então, sim, na minha interpretação, que o Eduardo Bolsonaro reforça que parece ser a da Casa Branca, né, você tem que ser desligado dos bancos e operar com papel moeda ou com dinheiro da Angola, ou seja lá o que for. Né? Você tem que ser desligado como correntista e é mais grave do que isso. Né? O próprio Silvio deu exemplo aqui do que pode estar para chegar para ele e ele não tem noção ainda. É aplicativo de empresa americana que ele não vai poder usar. De novo, você vira um pária para o mundo americano e quem quer operar com o mundo americano. Por isso é uma sanção tão pesada que vai para cima de gente como os cúmplices do Maduro, ditadores de países onde o Estado fracassou e por aí vai. Eles estão já fechados dentro do seu regime, eles já são sancionados como nações, via de regra, pelos próprios americanos, pelos europeus, e eles vivem dentro desse sistema fechado como nababos, como reis, é o caso do Maduro na Venezuela, mas não pode operar com ninguém do mundo civilizado, digamos assim. É isso que recaiu sobre a cabeça de Alexandre de Moraes. O André Esteves está adorando a pílula, por que será? Eu não sei. Agora, se vier um aviso, tudo bem, veio só um aviso, saiu barato. Mas há precedentes de multas multibilionárias em outros bancos que tentaram ser engraçadinhos. Agora você imagina o que pode acontecer com um banco que, como disse o Constantino aqui, tentaram ser engraçadinhos, né? Ó, na publicação aqui, eu achei interessante a publicação do Octavio Facuri, tá? Ó, os bancos estão cansados de saber que não se opera em nenhum sentido com o sancionado da OFAC, né? E o Octavio Facuri, que é do sistema, né, financeiro, então ele sabe muito bem, né, o que ele está falando acerca disso. Ou seja, eles não estão para brincadeira, tá? Literalmente, não estão para brincadeira. Agora, tem uma coisa que está acontecendo que está chamando a atenção. A pressão em cima do Hugo Mota, né? A pressão está vindo de todos os lados.
tudo quanto é beira, tudo quanto é beirada, né? Tá vindo pressão em cima do Hugo Mota. Se o Hugo Mota não põe em votação uma anistia, a oposição quer bater nele. Se ele põe em votação uma anistia, o Moraes quer bater nele. E o cacete do Moraes é mais forte do que o da oposição, por enquanto. Se ele põe em votar, né, o impeachment do Alexandre, se ele pressiona, né, por mudanças em relação ao processo, o impeachment do Alcolumbre, em relação ao processo que alteram poderes da Suprema Corte, ele apanha, como por exemplo, o fim do foro privilegiado do STF. Se ele não põe, ele está apanhando agora do Centrão e da oposição. E aí no meio de tudo isso, ele teve que ir atrás do Bolsonaro, para bater um papo com o Bolsonaro. O Mota deve visitar o Bolsonaro em prisão domiciliar, que é uma aberração, né? Prisão domiciliar preventiva. Sem previsão nenhuma em qualquer instrumento legal, né? Deve visitar o Bolsonaro em prisão domiciliar após sugestão de líder da oposição. Olha só. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima semana. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por determinação do STF, Alexandre de Moraes. A ideia do encontro partiu do deputado, líder da oposição, o Zucco. Tá? Ao R7, Zucco explicou que ligou para Mota nessa tarde e que o presidente da Câmara agradeceu sua ideia e disse que falará ainda hoje um dia e um horário para que o encontro ocorra. Há a possibilidade da visita acontecer na próxima semana. Falei, pois é justa, é necessária essa conversa, explicou Zucco. O presidente apoiou o Mota na eleição, orientando a oposição. Prosseguiu. A ideia é que no encontro Bolsonaro fale com Mota sobre a tramitação do projeto de anistia aos presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro. Né? Pois é. Olha, querendo ou não querendo, você precisa entender que o Bolsonaro ainda é um líder da direita, mesmo preso. Então, ainda há, né, a necessidade de figuras políticas terem diálogos e conversa, tá, com o Bolsonaro. Eles querem tentar apagar a imagem do Bolsonaro e não vão conseguir. Os líderes da oposição, né, e também do próprio Centrão estão pressionando o Hugo Mota e estão irritados com ele. Dá uma olhada no que diz aqui Andréa Sadi nesse caso. Quanto mais o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz publicamente que ele não avalizou acordo nenhum, que ele não autorizou acordo nenhum em troca de reassumir a cadeira dele na presidência da Câmara, mais ele irrita os seus aliados que garantem a ele, que na verdade garantiram a ele retomar o controle da Câmara. Esse acordo, do qual de fato ele não participou, mas do qual ele foi comunicado, como o líder do PL contou aqui pra gente na Globo News, o Sóstenes Cavalcante, foi o acordo que permitiu que o Hugo Mota retomasse o controle da Câmara. E nesse acordo está prevista a aprovação desse chamado pacote da impunidade, principalmente o item das prerrogativas. Por exemplo, a Câmara dá o aval para abrir ação penal, colocar ali, estipular um prazo para inquérito policial. Eles queriam passar o foro privilegiado, mas eles têm essa visão de que não vai passar no Senado. Então eles querem apostar naquilo que pode ter vazão de fato. Hugo Mota está cada vez mais pressionado. Os parlamentares que estão acompanhando as suas declarações, líderes principalmente de oposição, estão muito incomodados e vão aumentar a pressão para cima do presidente da casa. Escuta só, por que a pressão está acontecendo e por que o foro privilegiado pode não passar no Senado? A maior parte da casa é alvo de processos e mais processos do Supremo Tribunal Federal e simplesmente ficam lá parados por anos e anos. Impunidade. Sim. Agora, a depender da forma que esse foro privilegiado passe, o fim do foro, esses processos podem ser remetidos para juízes da primeira instância. E aí esses juízes da primeira instância não vão ter dó, não. Vão ser vral. Então, tá muito cômodo para os senadores. Olha, não quer votar impeachment de vocês, a gente não tá nem aí para os ministros do Supremo Tribunal Federal, deixa vocês tocarem o terror do jeito que vocês quiserem e deixa a gente fazer aqui os nossos cambalaços, né, nosso negócio, do jeito que a gente quiser e tá tudo bem. Tá tudo bonito, né? E é essa a ideia. Essa é literalmente a ideia do Senado. Então é por isso que eles não querem votar, tá? Mas há uma pressão cada vez maior
para tirar, né, para minar, principalmente em relação à Câmara dos Deputados, a influência do STF contra os deputados e senadores. Essa PEC está sendo chamada de PEC da impunidade, porque é o seguinte, qualquer processo que vier, quem decide se o processo anda ou não, a Câmara dos Deputados. E aí você pode falar o seguinte, mas Sandro, olha o que estão fazendo com os deputados da oposição. Esse é um ponto. O segundo, o que vão fazer com deputados corruptos, de propina, de mais não sei o que, nada mais vai andar, ninguém mais vai ser punido. Bem que, na prática, por corrupção, ninguém é punido. Então sou totalmente a favor dessa PEC. Olá, pessoal. O senador Davi Alcolumbre anunciou, né, segundo o coronel Crisóstomo, que abrirá, né, vai abrir a CPMI do INSS, né, o que pode ser uma pancada em cheio, né, em cima do governo Lula. Ou só mais uma CPI que vai acabar em pizza. E é o que eu tô acreditando, tá? O Columbre abrir. Conversei na manhã de hoje com o presidente Hugo Mota, conversei ontem com o senador Omar Aziz, que é o indicado do Senado Federal para presidir a CPMI mista do INSS. Omar Aziz. Lembra, né, da CPMI da Covid, onde o Omar Aziz ficava lá atacando o Bolsonaro? É ele que vai presidir. Já sabe, né? Já viu. A oposição não precisa esperar muita coisa disso. E o presidente Hugo Mota me assegurou a mim e ao senador Omar Aziz que ainda no dia de hoje os líderes da Câmara dos Deputados fariam as indicações das lideranças partidárias para que nós pudéssemos instalar a CPMI. Falei com o presidente Hugo Mota, ele me pediu, querido Omar e líder Rogério Marinho, que nós pudéssemos fazer a instalação da CPMI na próxima semana, impreterivelmente. Conversei. Vamos lá. O coronel Crisóstomo publicou o seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que irá instalar semana que vem a CPI do INSS, que é o do roubo dos aposentados. Sim, é uma excelente notícia para o Brasil e para os que foram lesados por bandidos. Precisamos prender todos os bandidos. Olha, é melhor do que não ter nada. Pelo menos pode sair alguma informação, pode passar alguma informação ali, né, sobre isso aí, que acaba furando a bolha. Um videozinho do Nicolas Ferreira pode dar um resultado bom pra caramba. Então, pode ser isso. Mas o resultado de texto final de CPMI devia chamar CPITSAI, né? Porque é isso que vai acontecer. Vamos lá. Mas vocês devem estar falando, principalmente você que é esquerdista. Ah, mas o Sandro, né, é tendencioso. Não fala nem das coisas boas que o Lula faz. Por exemplo, o Lula mandou um mega pacote sobre o tarifaço que foi lançado, né? Ou seja, ele fez um anúncio de 30 bilhões de reais para ajudar os empresários que estão sendo afetados pelo tarifaço. Primeiro, escute-me. Primeiro, se realmente, se de verdade, essa ajuda fosse uma ajuda mesmo, eu ainda assim não daria créditos para o Lula. Porque quem causou o tarifaço no Brasil não é Eduardo Bolsonaro, é o Lula. São as medidas absurdas que o Lula faz. Agora, se fosse uma ajuda, eu já não elogiaria e já criticaria. E se for uma verdadeira... trapaça não? Como é que chama a palavra? Se for uma verdadeira armadilha. E se for uma armadilha? Sim. Se é uma armadilha, aí é que eu não vou elogiar mesmo. Presta atenção. O pacote de Lula para tarifaço foi lançado. Ótimo. Vou emprestar 30 bilhões para vocês, empresários. Tá, mas o juro é quanto? Porque aí a Selic tá 15 ponto tanto. O que adianta? O que adianta? Presta atenção. Eu vou deixar de vender para os Estados Unidos porque eu tenho uma tarifa de 50%. E aí vem o cara pálida, me oferece um empréstimo com um juro
a dar com pau. Qual a minha vantagem nisso? As críticas já começaram. Olha só, achei interessante esse artigo de opinião da Elisa Ribeiro. Bom pra caramba, ó. Lula vende empréstimo bancário como solução para empresas taxadas pelos Estados Unidos. O agiota estatal lança hoje a MP Meu CNPJ mais uma dívida. Só pode. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que no dia 13 de agosto assinará uma medida provisória criando uma linha de crédito, já foi até assinada, de 30 bilhões para empresas afetadas pela tarifa de 50%. Linha de crédito da qual eu não sei taxa de juros, meu pequeno. Não vai adiantar nada. Não resolve nada para mim. Entendeu? Então, o cara quer me ajudar me enfiando em dívida. Não vou parabenizar, não vou elogiar e não concordo com a medida anunciada e adotada aí pelo Lula, de forma alguma. É um absurdo. Só querem quebrar os empresários. Bom, obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês amanhã de manhã em mais um editorial. Amanhã, geralmente, eu publico 1 ou 2 ou 3 vídeos, tá? Tô tirando um time aí. Na verdade, não tô nem utilizando esse time para descansar. Não tá dando, tá? Tô reestruturando muita coisa dentro de uma das minhas empresas. E são reuniões e mais demandas. Esses dias estão um tanto quanto cansativo. Mas logo eu vou voltar ao normal. Eu me sinto despido o dia que eu não gravo os vídeos para vocês, tá? Logo a gente vai voltar aí, a gente vai arrumar uma estrutura aí para tá trazendo os vídeos. Bom? E só para falar para vocês, ó, quem quiser aí precisar maior desconhecimento sobre holding, offshore, estruturação do patrimônio, tá na descrição aqui. Entre em contato conosco, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Amanhã a gente tá de volta.